Paz, boa noite, tudo bem? Hoje estamos aqui pelo Instagram, um canal que já faz um tempinho que eu não venho, mas vamos ao que interessa. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma oração com você, amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Espírito Santo, eu me coloco plenamente na Tua dependência, eu me coloco, Pai, à Tua disposição, Pai, como canal de bênção na vida de quem me ouve neste momento, quem acessará no futuro. E eu louvo a Ti, Pai, porque eu me coloco como vaso de barro em Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer através de mim tudo aquilo que o Senhor tem de propósito com essa palavra em Mateus, Pai. Assim rendemos louvor e gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta que seria a seguinte: você tem usado os dons de Deus com sabedoria? E eu estava lendo mais cedo aqui na Bíblia a mensagem, e eu vou ler o título da história, que é a história do investimento, do 14 ao 30. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro, deu 5.000 moedas, ao segundo, 2.000, e ao terceiro, 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu, e imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou: bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão e este o elogiou. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo e por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está seu dinheiro, são e salvo até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida, que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue aos que arriscou mais. E tire o senhor garantia daqui. Lance-no fora nas trevas exteriores. E na hora que eu estava meditando essa palavra, veio inúmeros questionamentos para a minha vida, porque sabemos que cada vez que nos comprometemos com o Pai de ministrar algo, a palavra de Deus fala conosco primeiramente, né? E nessa parábola a gente vê que o servo, foram escolhidos 3 tipos de servos, e para cada um foi dado dentro os talentos ou os dons, né? Tem Bíblia que diz dom, tem palavras que diz talentos, que para cada um que foi dado foi de acordo com a sua capacitação, né? Então o seu senhor, ele sabia para quem estava entregando 5.000 moedas para um servo, 2.000 para outro e 1.000 para outro. Então ele sabia de fato o que a capacidade de cada um ali. Então aquele que tinha 5.000 talentos, ou os dons, né, digamos assim, ele duplicou, né, de 5 talentos, ou de 5 dons, ou de 5, aqui nessa versão que eu li da mensagem, ele fala a respeito de dinheiro, né, aqui ele tá falando
a respeito de moedas, né? Então, eu li em várias versões e umas dizem de, né, moedas, outras talentos, outras dons, e cada um aqui teve uma responsabilidade de dizer e fazer com aquilo que foi entregue a ele de acordo com a sua capacitação. Então a gente viu que havia logo depois que ele voltou de viagem, ele passou um bom tempo longe, deixando essas 3 pessoas administrarem aquilo que eram os dons, talentos ou moedas que seja, né? E quando ele voltou, ele chamou os 3 e requeriu ali de alguma forma aquilo que ele havia dado na mão de cada um. Né? Então aquele que tinha 5.000 moedas ou talentos ou dons, ele duplicou, né? De 5 ele fez 10, e o Senhor se agradou, né? O Senhor dele ali, o patrão dele, se agradou muito do que ele havia feito, né? E teve um outro que recebeu 2.000 moedas, ou talentos, ou dons, e duplicou também. E o patrão também ficou feliz com esse. Mas teve um servo, o qual ele disse aqui, que quando ele chamou, ele disse assim, mas o homem que havia recebido um talento, lhes disse: patrão, eu sei o quanto é severo e que colhe aonde não plantou e junta aonde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento na terra e aqui está ele. Então, o seu senhor naquela hora disse a ele, né? Servo mau e preguiçoso, se sabes que colho aonde não plantei e onde não semeei, porque você ao menos não colocou no banco para que me rendesse ao menos um pouco de juros? E aí ele tomou aquele talento, né, e deu para o que fez 10, né, 5 a mais, o dobro, e ele disse, porque usa bem o que lhe dão, este terá mais. Isso para aquele que fez mais, né? Mas aqui ele está dizendo para um homem infiel, até mesmo o pouco que tinha lhe será tirado. Jogue o servo lá fora no escuro e ali haverá choro e ranger de dentes. E aí a minha pergunta que fica para minha vida e para a tua vida nesta noite. O que aprendemos com esses talentos, né? Aqui a primeira pergunta que fica é: quando o Senhor confia algo para nós, o que fazemos da melhor forma para ele, né? Então, quando o Senhor nos confia um dom, quando o Senhor nos confia um talento, quando o Senhor nos confia algo que é dele para administrarmos, como a gente tem feito isso para o Senhor, né? É uma das reflexões para minha e para a sua vida. Então, aqui outra pergunta, que devemos buscar estratégias para o sucesso daquilo que nos foi entregue, daquilo que nos foi confiado, né? Terceira opção que eu coloquei aqui, na verdade são tópicos, né? O terceiro tópico que eu coloquei é que devemos sempre produzir e não fazer como servo mau, né? Que não devemos ter medo, mas a gente deve se arriscar e dar o nosso melhor ao Senhor, que a gente deve arriscar e fazer com que de fato aquilo que nos foi confiado flua para o Senhor, né? Aqui também outro item é que se não for para dar o nosso melhor, devemos ser sinceros com o Pai, né? Pedir ajuda e de alguma forma a pessoas que tenham mais conhecimento do que nós, pessoas sábias que poderiam nos ensinar e nos orientar dentro da capacitação daquilo que o Senhor nos entregou, né? E não ficar paralisado pelo medo, ou não ficar paralisado porque você não sabe fazer com que haja rendimento diante daquilo que o Senhor te entregou, né? E o que me fica bem claro aqui é que quando Deus confia algo pra gente, a gente não deve fazer só na força do nosso braço.
A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar ao Senhor, a gente tem que nos colocar à disposição do Senhor, né, para os dons. Aqui eu trago um pouco para o lado espiritual e não só a questão do financeiro, como eu li na Bíblia a mensagem, mas o que Deus tem confiado a mim e a você e como a gente tem lidado com isso, como a gente tem feito isso dar frutos para o reino, porque tudo começa dizendo na palavra aqui, né, que é para o reino dos céus, que é para o reino do Senhor. Né? Então, de alguma forma, o que nós temos feito com os talentos e dons que o Senhor tem nos entregado, né? Se é dom de cura, você tem orado por essas pessoas, você tem tido um tempo de intimidade com o Pai para que esse dom ele aumente e o Senhor traga aí pessoas e possibilidades para que você de fato esteja aumentando o fruto desse dom, porque se Deus deu o dom de cura para você, você tem que orar por pessoas doentes, você tem que estar envolvido em hospitais, você tem que estar num projeto de intercessão, você tem que estar de alguma forma buscando ali aumentar e fazer frutos daquilo que Deus está te entregando. Né? E a gente sabe ali na Bíblia, trazendo um pouco sobre a questão dos dons, são 9 dons, né? Então o Senhor tem te dado o dom do amor, você tem amado como Jesus ama, né? Você tem de alguma forma olhado para esses dons que Deus tem entregue para você e usado de forma que faça dobrar, né? Porque o de 5 ele fez ter 10, o de 2 fez 4. E somente o 1 que tinha enterrou e foi tirado dele e entregue para aquele que fez mais 5, no total de 10. Então, o que você tem feito com os dons e talentos que o Senhor tem te entregado? Você tem usado com sabedoria? Né? Então, eu acredito que essas são perguntas para nós refletirmos diante de tudo aquilo que o Senhor tem entregue para nós. Né? Que todo aquele que agrada ao Pai, ele vai se banquetear, como foi o que o patrão disse ali, o senhor daqueles 3 servos disse, né, para o primeiro e para o segundo: olha, você foi um servo bom e fiel, então de alguma forma você vai se banquetear e vai ter muito mais do que isso, né? Você de alguma forma vai estar aí usufruindo daquilo que eu te entreguei, né? E aí a gente vê como o galardão no céu, né, diante daquilo que a gente tem feito para Deus aqui na terra, né? Então, tudo que você faça, né, você não faz assim, porque eu recebi esse dom e eu sou tal, não, porque eu profetizo, não, porque eu, de alguma forma, tenho o dom da ciência, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom da libertação, né? Não importa qual seja o dom que Deus confiou a você, mas o que importa é como você tem usado esse dom, para que ele triplique, para que ele realmente dê frutos. Isso é muito importante para cada um de nós, né? E aí você tem que entender também que esse dom que Deus te capacitou não é um dom para enaltecer você. Não, porque a fulana recebeu esse dom porque ela é melhor do que a beltrana. Não tem nada a ver conosco. O Senhor tem falado muito isso comigo, que não tem nada a ver conosco, não importa a renúncia, né, de alguma forma, que a gente faz pelo Senhor, não importa o quanto demande da nossa ação no sentido de sermos dignos daquilo que o Senhor tem nos confiado, porque não somos. Primeiramente é a graça dele, primeiramente é o amor dele, é o cuidado dele, porque ele investe em nós, né? A gente vê isso com a história de Davi. Davi era improvável, né? Tanto é que ele não foi nem chamado para sentar à mesa com seus irmãos. Davi era improvável. Então todo aquele o qual o Senhor confia algo, todo aquele o qual o Senhor
coloca nas mãos dele um dom para o uso, é para louvor do Senhor. Não é porque somos dignos, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos melhores ou porque nos derramamos mais na presença do Pai. Não, mas é pela bondade, é pela misericórdia, é pela graça. E tudo que ele nos dá e faz por nós é pelo amor que ele tem por nós. Né? Então o Senhor tem falado muito isso ao meu coração, o Senhor tem firmado isso dentro de mim, que não importa qual é o dom e o talento que temos, tudo é para louvor do nome dele. Nós somos vaso de barro, aonde ele encherá para transbordar para a vida do outro. Então não tem nada a ver comigo ou com você, ou porque somos melhores ou piores do que ninguém, mas tem a ver com o propósito do Pai, daquilo que ele tem para cada um de nós. Nós somos únicos. Da mesma forma que eu tenho a minha digital, que é única, você tem a sua digital, que é única. E para cada um, Deus tem uma forma de trabalhar, para cada um, Deus tem um dom específico. Para cada um, a palavra de Deus diz lá em Coríntios, que o Espírito Santo, ele distribui os dons conforme ele quer. Então, se ele vê uma chama dentro do seu coração, sabendo que nesse vaso de barro ele pode encher, transformar, para que você dê frutos para ele e esses frutos haja uma boa colheita, como houve aqui nesses 2 primeiros casos desses servos, isso é de extrema importância. Então que eu e você, de alguma forma, saiba que é importante termos a plena consciência de que tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos não tem nada a ver conosco ou com o nosso próprio merecimento. Não somos dignos, porque digno é o Senhor. Ele morreu por nós, ele nos salvou, ele primeiro nos amou. Tudo ele primeiro, porque se não fosse a misericórdia dele, eu não estaria aqui, você não estaria aí, nós não estaríamos aqui tendo a oportunidade de sermos canais de bênção, de termos talentos, de termos aí dons específicos que ele nos capacita para que o nome dele venha a ser glorificado, para que de alguma forma o Senhor trabalhe nisso tudo. Né? Então é importante você ter essa concepção de que tudo aquilo que Deus entrega para você, toda honra, toda glória, todo louvor é dele e tem tudo a ver com ele. Nós somos canal de bênção, os quais devemos, por gratidão, porque não importa o que a gente faça aqui para o Senhor, ele é a nossa recompensa. O próprio Deus é a nossa recompensa, né? Porque se a gente olhar para a nossa vida, para o nosso eu, para o nosso ego, a gente não vai encontrar nada de bom para oferecer ao Senhor. Mas quando nos rendemos em adoração, em humildade, né? Dizendo para Ele, Pai, eu sou sim um vaso de barro, o qual tem um coração disposto a receber os teus dons e talentos para te servir, para te honrar, para glorificar o teu nome. E Deus, ele não tem obrigação nenhuma, né, com você. Ele tem obrigação com a obra dele em você e através de você. Então é essa perspectiva de você olhar para aquilo que você tem e usar achando que estou fazendo porque sou um filho amado, no sentido de você ser um filho escolhido somente por mérito seu, não tem nada a ver conosco. Tudo é para louvor do Senhor. Então é importante que você saiba disso, que tudo aquilo que Deus confia a você, tudo aquilo que Deus coloca para você exercer aqui na terra, tudo aquilo que Ele entrega na sua mão para você multiplicar como servo bom e fiel, porque foi isso que Ele fez. O primeiro servo de 5 talentos, ele multiplicou em 10. O segundo, ele multiplicou em 4. Né? Ele tinha 2, ele fez com que tivesse 4. Que você tenha a consciência de que nada é por você, mas tudo por Ele. E que o fato de você se dispor a fazer a obra, o fato de você se colocar diante do Pai, para que Ele venha realizar a obra perfeita dele em você, isso deve ser feito por mera gratidão. Então, que você tenha essa plena consciência,
porque as bênçãos que recebemos dele não tem nada a ver com aquilo que estamos fazendo por ele ou para ele, mas tem a ver com quem ele é, com a fidelidade dele, tem a ver com a postura dele, porque ele é um pai amado, ele é um Deus que tem princípios, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus que ama. Ele nos ama incondicionalmente, porque ele deu seu único filho por amor a nós. Então, que você saiba que tudo de bênção que vier sobre você não tem nada a ver somente com o quanto você fez por ele. Pelo contrário, tem a ver com a fidelidade dele em demonstrar o amor que ele investiu em você. Nesse vaso que era quebrado, nesse vaso que era imperfeito, nesse vaso que era inútil, né? Porque quantas vezes a gente lê na Bíblia a respeito disso, né? Nós não somos merecedores do amor de Deus, mas o amor dele nos alcançou. Ele nos escolheu. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então, que você tenha essa plena consciência, que você tenha essa plena convicção de que tudo que você faz e de todos os talentos que ele entregou na sua mão não é para o seu próprio benefício, não é porque você é o melhor, não é porque tem a ver com você ou a sua disponibilidade de trabalhar para o reino, mas tem muito a ver, tudo a ver com quem ele é, com o amor dele para ser em mim e através de mim, com a manifestação da graça dele pela minha vida e através da minha vida. Não tem nada a ver com a Tati, tem tudo a ver com ele. Agora, ele espera sim que você tenha um coração quebrantado, um coração disposto, um coração sábio, né? Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Então, que tudo que o Senhor tem entregado às tuas mãos para você fazer, você busque fazer com a excelência que vem dele, você busque fazer com gratidão, sabendo assim que mesmo na sua incapacitação, mesmo no improvável, mesmo naquilo que você não olhou de si mesma, mas ele olhou com um olhar de amor e misericórdia, mesmo sendo o improvável, ele escolheu você. Então, tem tudo a ver com ele. Significa que a fidelidade dele para com você é por quem ele é, não pelo que você faz. Então, que você tenha essa plena convicção de que tudo que vier à sua mão para fazer, você faça com a excelência. Se você não souber inicialmente, busque ler, busque se esmerar na palavra, busque conhecimento sobre isso. Busque de alguma forma conversar com pessoas sábias, né? Conselheiros sábios que têm vida com Deus para te orientar, para te guiar, para te dar uma cobertura espiritual, para que você esteja desenvolvendo todo o talento que Deus entregou na sua mão. Porque quem capacita é Ele. Quem dirige os nossos passos é Ele. Quem faz pela nossa vida é Ele. Tudo é Ele. Tudo é sobre Ele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com a nossa disponibilidade daquilo que era improvável nas nossas vidas, né? Estarmos fazendo hoje para Ele. Então, qual é o talento que você tem usado e tem, de alguma forma, gerado frutos para o reino, né? O falar da palavra, o ministrar o evangelho, o orar por alguém, né? Essa oração que você tem feito de cura, essa oração que você tem feito de libertação, essa sua atitude de discipular alguém, tem levado essa pessoa a dar frutos para o reino? É sobre isso. É sobre Ele. É usarmos tudo que Ele nos dá e nos capacita para que haja frutos para o reino. Então, a gente tem que usar todos os dons e talentos que Ele nos deu. Seja um talento financeiro, né? O talento financeiro é assim, tudo que Deus tem colocado em tuas mãos tem sido somente para o seu benefício próprio? Ou você tem abençoado famílias que precisam? Você tem abençoado projetos que são inúmeros, a gente sabe que tem inúmeros projetos aí que precisam
da sua ajuda financeira, né? Sobre os dons e talentos de cura, de libertação, de intercessão, de levar a palavra. Tudo aquilo que são dons que Deus te deu, tem dado frutos? Você tem usado com sabedoria? Essa é a pergunta. Portanto, não tem nada a ver sobre nós, mas tem tudo a ver com Ele. E que você saiba que quando você usa algo que o Senhor deu a você, confiou a você, Ele sabe em quem Ele estava investindo. Tanto é que aqui fica muito claro na palavra. Eu vou ler novamente para você. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhe delegou responsabilidades. E aí aqui significa o quê? Que ele deu para cada um, segundo aquilo que ele acreditava que eles poderiam fazer. Então ele deu 5 talentos na mão daquele que ele sabia que tinha capacidade de multiplicar. Ele deu 2 talentos na mão daquele que ele sabia que também iria produzir. Mas ele foi sábio e ele entregou 1 talento, porque Deus faz teste conosco também. Ele quer ver a nossa fidelidade para com Ele, a nossa fidelidade para com aquilo que Ele nos entrega. Ele poderia, ao invés de ter enterrado por medo ou por esse patrão ter sido severo, porque a Bíblia diz que ele era exigente, que ele era severo, que ele era duro, né? Então, de alguma forma, independente de qual seja, né? Você tem exercido o seu talento da melhor forma, seja no seu trabalho, né, que traz o pão de cada dia para a tua mesa. Você tem sido o melhor exemplo de cristão no seu trabalho? As pessoas sabem que você é um cristão? A sua conduta denota a manifestação da glória de Deus? Na faculdade, você tem sido aquele que faz a diferença entre as trevas? Né? Você tem sido aquele que leva o evangelho? Você tem sido aquele que leva a palavra do Senhor? Que está sendo luz em meio às trevas? Você tem sido luz em meio à sua família que ainda não conhece Jesus? O que você tem sido diante daquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos? Então, pense sobre isso, reflita sobre isso, analise sobre isso. Eu analisei para a minha vida e eu cheguei à conclusão de que eu preciso melhorar cada vez mais, de que eu preciso me render cada vez mais e dar o meu melhor para o Pai. Então, da mesma forma que o Senhor trabalhou na minha vida, começou a trabalhar e vai continuar trabalhando, que você também tenha essa convicção, que você também tenha essa plena confiança de tudo aquilo que Ele entrega na tua mão. Se Ele te entregou, Ele sabe do que você é capaz. E Ele também espera ser surpreendido por você. Então, que você tenha essa plena consciência e glorifique o nome do Pai. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração por você agora. Maravilhoso Deus, eu agradeço a Ti, Pai, por esta live. Eu agradeço a Ti, Espírito Santo, por estarmos aqui, Senhor, lendo a Tua palavra, esmiuçando um pouco da Tua palavra sobre os dons e talentos que o Senhor nos entrega, o qual, Senhor, a nossa responsabilidade de fazer com que haja frutos e dobre tudo aquilo que o Senhor nos entregou para louvor do Teu nome, para engrandecer a Ti, para glorificar a Ti, para enaltecer a Ti, para bendizer a Ti, porque tem tudo a ver contigo. Nós somos, Pai, agraciados pela Tua bondade, pelo Teu amor. Nós somos agraciados com o privilégio de Te servir, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos escolheu primeiro, porque o Senhor nos capacitou primeiro, e o Senhor espera de nós, Pai, que possamos dar o nosso melhor, que a gente possa, Senhor, ter a consciência de que tudo que o Senhor entregou nas nossas mãos, seja dos dons espirituais, seja dos talentos, seja da capacitação que cada um tem único e exclusivo dado por Ti, possamos usar para louvor do Teu nome, e isso venha dar frutos, não só na nossa vida, mas na vida de outros. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia,
E que o Senhor venha nos capacitar mais e mais, que o Senhor venha colocar pessoas que nos leve rumo ao teu propósito, que o Senhor venha colocar na nossa caminhada, Senhor, pessoas que aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos possa triplicar, possa sempre dar muito mais frutos, e frutos para agradar a ti e não a nós, frutos para louvor do teu nome e não a nós. Assim, Pai, eu te bendigo, assim eu te glorifico e assim eu te exalto, pois tudo é para louvor do teu nome. Assim eu te louvo, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Agradeço cada um de vocês que entraram aqui. Não esquece de compartilhar, não esquece de encaminhar para as pessoas que também precisam ouvir essa palavra, por mais simples que ela seja, mas que quem dá o crescimento de tudo isso a gente sabe que é o Espírito Santo. Eu só estou aqui como um canal de bênção para esse projeto de Deus. Então que você venha curtir mesmo, que você venha encaminhar e abençoar a minha vida fazendo dessa forma. Deus te abençoe. Amém? Deixa eu ver como que eu faço aqui agora.